No verão passado, minha mulher e eu tivemos a oportunidade de viajar para San Diego, Califórnia, e lá assistir à peça Macbeth, de Shakespeare, no Teatro George Globe. Vimos duas apresentações porque nossa filha Carolyn fazia o papel de uma das três bruxas da peça. Claro que ficamos encantados em vê-la atuar, e ainda mais maravilhados quando, num momento dramático, ela disse aquela famosa frase: "Pela picada de meus polegares, sinto que algo maldito se aproxima." Quando vi isso, pensei como seria útil ter um sistema que avisasse com antecedência a aproximação do mal, permitindo que nos preparássemos para ele, porque o mal está vindo em nossa direção, tenhamos ou não um alarme que nos avise. Numa ocasião posterior, minha mulher e eu estávamos viajando de carro uma noite e nos aproximávamos de uma cidade grande. Quando descemos as colinas e vimos luzes brilhantes no horizonte, cutuquei minha mulher, que estava acordada, e disse: "Eis aí a Babilônia." Claro que não existe nenhuma cidade hoje que personifique a Babilônia. Na época da antiga Israel, a Babilônia foi uma cidade que se tornou sensual, decadente e corrupta. O edifício principal da cidade era um templo erigido a um falso deus, o qual muitas vezes chamado Bel ou Baal. No entanto, a sensualidade, a corrupção, a decadência e a adoração a falsos deuses podem ser vistas em muitas cidades, grandes e pequenas, espalhadas pelo mundo todo. Como o Senhor disse, não buscam o Senhor para estabelecer minha justiça, mas todo homem anda em seu próprio caminho, segundo a imagem de seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo. Está parecendo com Babilônia, trilhando em seu próprio caminho e seguindo um Deus cuja imagem se assemelham ao mundo. Um dos grandes desafios que enfrentaremos é o de sermos capazes de viver no mundo, mas, de alguma forma, não sermos do mundo. Temos que criar Sião no meio de Babilônia. Sião no meio da Babilônia. Que frase magnífica! Como uma luz brilhando no meio da escuridão espiritual. Que conceito para termos enraizado no coração, vendo a Babilônia espalhar-se cada vez mais. Vemos a Babilônia em nossas cidades, em nossas comunidades, em todo lugar. E com o crescimento da Babilônia, temos que estabelecer Sião no meio dela. Não devemos permitir ser tragados pelas influências maléficas do mundo que estão aos nossos redor. Raramente percebemos o quanto somos um produto da cultura, do local e da época em que vivemos. Nos dias de Israel antiga, o povo do Senhor era como uma ilha que acreditava no único e verdadeiro Deus, cercada de um oceano de idolatria. As ondas daquele oceano quebravam incessantemente nas praias de Israel. Apesar do mandamento de não fazer imagens de escultura nem de inclinar diante delas, Israel aparentemente não conseguia ajudar a si mesmo, influenciada pela cultura do lugar e da época. Muitas e muitas vezes, apesar da proibição do Senhor, a despeito do que o profeta e sacerdote disseram, Israel foi através de deuses estranhos e inclinou-se perante eles. Como Israel poderia ter se esquecido do Senhor que a tiraria do Egito? Eles eram constantemente pressionados pelo que era popular no ambiente em que viviam. Que coisa insidiosa é a cultura em que vivemos. Ela permeia o ambiente e achamos que estamos sendo razoáveis e lógicos, quando, com frequência, somos moldados pelo espírito de uma cultura, o que os alemãos chamam de Zeitgeist, ou cultura de um lugar e época. Como minha mulher e eu tivemos a oportunidade de morar em 10 países diferentes, vimos o efeito que esse espírito cultural exerce no comportamento. Costumes que são perfeitamente aceitos numa cultura são vistos como inaceitáveis em outra. Uma linguagem educada em alguns lugares é vista como detestável em outros. Em todo lugar, as pessoas vivem num casulo de autossatisfação e autofingimento.
totalmente convencidas de que o modo como vêm as coisas é o modo que elas realmente são. Nossa cultura tende a ditar que comida nós gostamos, como nos vestimos ou o que constitui um comportamento educado, de que esporte devemos gostar, qual deve ser o gosto de nossa música, a importância da educação e nossa atitude em relação à honestidade. Ela também influencia os homens quando a importância da recreação ou da religião. Influencia mulheres a respeito da prioridade da carreira ou da maternidade. E tem um efeito poderoso em como encaramos a procriação e assuntos morais. Com muita frequência, somos marionetes em cordões, pois nossa cultura determina o que é legal. Existem, é claro, um Zeitgeist, ao qual devemos prestar atenção. Este é o espírito da cultura do Senhor, a cultura do povo do Senhor. Como declara Pedro, mas vós sois as gerações eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a cultura daqueles que guardam os mandamentos, andam em seus caminhos e vivem de toda palavra que sai da boca de Deus. Se isso nos faz peculiares, então, que assim sejamos. Meu envolvimento com a construção no Templo de Manhattan deu-me a oportunidade de estar no templo várias vezes antes de sua dedicação. Foi maravilhoso sentar-me na sala celestial e ficar lá em perfeito silêncio, sem ouvir de fora um único som vindo das barulhentas ruas de Nova York. Como era possível que o templo fosse tão reverentemente silencioso quando a agitação da metrópole estava a apenas a alguns metros dali? A resposta estava na construção do templo. O templo foi construído a partir de paredes já existentes, e as paredes internas do templo conectavam-se com as paredes externas apenas em alguns pontos de junção. Desta maneira, o templo, Sião, limitava os efeitos da Babilônia ou do mundo lá fora. Deve haver uma lição aqui para tudo isso. Podemos criar a verdadeira Sião entre nós, limitando a influência da Babilônia em nossa vida. Quando 600 anos antes de Cristo, Nabucodonosor veio da Babilônia e conquistou Judá, levou com ele o povo do Senhor. Nabucodonosor selecionou alguns jovens para receberem educação e treinamentos especiais. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram privilegiados entre os jovens trazidos para a Babilônia. O servo do rei instruiu-os a comerem a comida e a beberem o vinho do rei. Vamos entender claramente a pressão sob a qual estavam os 4 jovens. Eles tinham sido levados cativos pela força de um conquistador e estavam na casa do rei, que detinha o poder da vida ou da morte sobre eles. Mesmo assim, Daniel e seus irmãos recusaram fazer o que acreditavam ser errados, embora a maior parte da cultura babilônica achasse que era certo. E por essa fidelidade e coragem, o Senhor os abençoou. Ele lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Seduzidos por nossa cultura, muitas vezes quase nem reconhecemos nossa idolatria, pois somos manipulados por aquilo que é popular no mundo da Babilônia. De fato, como disse o poeta Wordsworth, passamos todo o nosso tempo envolvidos com as coisas do mundo. Em sua primeira epístola, João escreveu: Eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Não podemos, pelo menos no momento, escapar para Sião, uma localidade específica sobre a qual a Babilônia não tem influência, mas podemos procurar construir Sião em nossa Babilônia. Não precisamos adotar os padrões, os costumes
E a moral da Babilônia? Podemos estabelecer Sião no meio dela. Podemos ter nossos próprios padrões de música, literatura, filmes e linguagem. Podemos ter nossos próprios padrões de vestimenta e conduta para educação e respeito. Podemos viver de acordo com a moral das leis do Senhor. Podemos limitar quanto à Babilônia. Vamos permitir que entre em nosso lar em intermédio da mídia e de comunicação. Podemos viver como o povo de Sião, se desejarmos? Será difícil? Claro que sim, pois as ondas da Babilônia quebram incessantemente em nossas praias. Exigirá coragem? Sem dúvida. Sempre fomos fascinados por histórias de coragem, daqueles que enfrentaram desafios impossíveis e venceram. A coragem é a base e o alicerce de todas as outras virtudes. E a falta dela diminui todas as outras qualidades que possuímos. Se quisermos ter Sião no meio da Babilônia, precisaremos de coragem. Vocês já se imaginaram passando por um teste e tendo a certeza de que seriam capazes de realizar um ato de bravura? Eu já senti isso quando era menino. Imaginava que alguém estava em perigo, arriscando minha própria vida, e eu o salvava, ou enfrentando algum terrível oponente. Eu tinha coragem de vencê-lo. Assim é nossa imaginação juvenil. Quase 70 anos de vida ensinaram-me que essas oportunidades de heroísmo são poucas e raras se ocorrerem. Mas a oportunidade de defender o que é certo quando as pressões são sutis e quando até nossos amigos estão nos encorajando a ceder à idolatria da nossa época, essa vem com mais frequência. Não há nenhum fotógrafo lá para registrar o ato de heroísmo. Nenhum jornalista escreverá sobre isso e publicará na primeira página do jornal. Apenas na calma reflexão da nossa consciência, saberemos que enfrentamos o teste da coragem, Sião ou Babilônia. Não se enganem. Muitas das coisas da Babilônia, se não quase todas, é do mal. E não teremos a picada dos nossos polegares para nos alertar, mas as ondas estão quebrando em nossas praias, uma após outra. Escolheremos Sião ou a Babilônia? Se Babilônia é a cidade mundana, Sião é a cidade de Deus. O Senhor assim falou sobre ela. Sião não pode ser edificada, a não ser pelos princípios da lei do reino celestial. Pois isto é Sião, o puro de coração. Onde estivermos, de todas as cidades que estivermos, podemos construir Sião pelos princípios do reino celestial. Sião é a bela e o Senhor a tem em suas mãos. Nosso lar pode ser um lugar de refúgio, de abrigo e proteção, como Sião. Não precisamos nos tornar marionetes nas mãos da cultura, do lugar ou da época. Podemos ser corajosos e andar nos caminhos do Senhor, seguindo seus passos. E se o fizermos, seremos chamados Sião e seremos o povo do Senhor. Oro para que sejamos fortalecidos e resistamos aos ataques da Babilônia, que possamos estabelecer Sião em nossos lares e comunidades. Na verdade, que tenhamos Sião no meio da Babilônia. Procuramos Sião porque é a habitação do nosso Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Em Sião e de Sião, sua luz brilhante e incandescente brilhará a ele, reinará para sempre. Presto testemunho de que ele vive e que ele nos ama e olha por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.